pavimentação da 369, contra ou a favor? Da... 319. 319, desculpa. Eu comecei a procurar. Eu também. Que estrada é essa? 319. Ai, meu Deus, o 3.009 eu não lembro. 364 com 319, né? Não, eu sou favorável, sim. Eu acho que a gente não pode mais manter o Estado isolado, que a realidade mudou, que nós temos capacidade e condição de fazer um sistema de controle, comando e controle de monitoramento que não tínhamos no passado. Hoje, imagem de satélite capta desmatamentos de menos de 1 hectare, de meio hectare. Nós temos drones, nós temos Polícia Rodoviária Federal, tudo. Nós temos várias unidades de conservação que já foram criadas, que, aliás, precisam ser vocacionadas para o desenvolvimento sustentável, mas que ajudaram a barrar. O grande problema hoje do desmatamento e da queimada são as grilagens. Estão acontecendo a todo tempo a grilagem no sul do estado. Se coibir a grilagem, o desmatamento diminui automaticamente. Então, sou favorável, mas sou favorável com um sistema de comando e controle bem organizado, bem efetivo, porque nós não podemos permitir que o trecho do meio seja destruído. Mas como coibir a grilagem? Com vergonha na cara, com coragem, com determinação. Força Federal, né? E tecnologia, Principalmente né? Força Tem que ter Federal. Força Federal, não tem como. Principalmente Força Tá cruel Federal. o sul do estado. Uma das coisas que eu vou defender bastante é o fortalecimento da Polícia Federal, para ela poder ampliar a sua presença na área de fronteira, nas áreas de divisa de Estado, nas rodovias federais, não na rodovia em si, que é o papel da Polícia Rodoviária Federal, mas nos pontos, né? E que a gente tenha uma polícia rodoviária mais atuante, uma integração dos órgãos federais com os órgãos estaduais e municipais. A gente está em plena época da tecnologia, né? Aliás, tem uma pessoa de Apuí pode estar nos escutando aqui, até de Londres. E o que se explica é essa anemia? Eu estive na 319, anemia pública, né? Em setembro do ano passado. Passava carro da Polícia Rodoviária, passava carro do IPAAN, passava carro do IBAMA, e ninguém coibiu a grilagem que nós vimos lá na realidade. Ninguém. E aí acontece o seguinte, o grileiro vai embora, é tipo madeireiro legal, e deixa o problema. O agricultor de Rondônia, ele tem um terreno de 20 hectares, e o grileiro diz, eu vou te vender um terreno no Amazonas de 500 hectares, e vou te dar um documento. Aí ele diz, poxa, com 20 hectares eu vendo aqui e compro uma fazenda no Amazonas. Aí ele vem e compra a fazenda depois, a terra grilada. Olha, tem que coibir isso antes de acontecer, prevenir. Depois que acontece é muito difícil. Essas pessoas, na verdade, eu cheguei a fazer reportagens ali em Apuí, tem uma área, eu acho que Santo Antônio do Matupi, fiquei uns dias lá com o IBAMA. O que acontece é, na verdade, um esquema de cooptação dessas pessoas, né? O cara vem, exatamente o que você falou. Quase estelionato mesmo, porque ele vem enganado, e aí né? depois ele sabe, vendeu tudo Depois que ele tinha aqui, lá e veio aqui. Então, de que maneira, você falou sobre a Polícia Federal, eu acrescentaria também a Polícia Rodoviária no caso da 319. Sim. Mas, assim, existe tecnologia também para coibir esse tipo de ato ilícito, de crime que é cometido tanto socialmente quanto ambientalmente, né? Isso não é explorado. E Daniela, vamos aqui ser justos. No governo Dilma, o governo Dilma desmobilizou totalmente o IBAMA na região amazônica. Ele simplesmente abandonou o IBAMA para economizar, déficit fiscal. Tabatinga chegou a ficar com um único analista do IBAMA. Imagine uma área de alta periculosidade com tráfico. Um fiscal do IBAMA, ele proibiu ele entrar num trabalho de fiscalização, ele simplesmente vai ser morto. Há necessidade de acoplar os instrumentos tecnológicos, as imagens de satélite, o trabalho com drones, com a presença física permanente do IBAMA. Fortalecimento do IPAAN. O nosso IPAAN é muito importante, mas ele só está dando conta do licenciamento da indústria. Os salários são baixos, precisa fazer concurso. Então, tem que haver essa conjugação de esforços e fortalecer a capacidade ambiental dos municípios. Nós somos um estado que até hoje nós não conseguimos aprovar uma lei de ICMS ecológico. Né? Nós precisamos trabalhar também o conceito de tributos em nível nacional para premiar os municípios que cuidam melhor do meio ambiente. Sim, né? perfeito. E isso é um desafio para a gente fazer lá.
Eu queria dar um exemplo também de como Amazonas e Pará podem se unir. O Pará, ele tem um efeito muito deletério da Lei Candir, muito ruim, porque a Lei Candir, ela impede que o Pará cobre imposto, cobre ICMS sobre as exportações de commodities, seja minério, seja do agronegócio. E não recupera nem 20% da perda de receita. Por que nós não nos unimos aos paraenses para modificar e melhorar essa lei e ganhamos os paraenses para defender a Zona Franca? Junta as bancadas aí, né? Parece que nós estamos de costas. Então, um dos meus objetivos lá é trabalhar para termos uma frente parlamentar da Amazônia que, acima dos interesses locais, ela trabalhe para os interesses convergentes. A gente está indo para o finalzinho da entrevista. Posso fazer a última pergunta? Pode, claro. Uma característica muito presente na sua fala e na sua vivência também é a questão do cristianismo. Aí eu queria te perguntar em relação a isso e a política. Como é que você vê essa mistura de religião com política? E se você acha que se a gente fosse atribuir o cristianismo, ele está mais para a esquerda ou mais para a direita? A gente pode falar nesses termos? Bom, eu falo e não nego que sou cristão, católico praticante, né? Mas eu entendo que não tem que se misturar as duas coisas. Eu mostro que, dentro dos meus princípios, está seguir o Evangelho. Mas eu não gosto, eu não sou adepto que um padre e um pastor utilize o momento do culto para indicar candidatos. Isso aí é algo inadmissível. O momento do culto, o momento da igreja, é um momento da espiritualidade, da religiosidade. Não pode ser confundido, mas infelizmente tem sido. Mais por algumas igrejas evangélicas, não todas, para não ser injusto, do que pela Igreja Católica. Né? Mas também acontece na Igreja Católica. Agora, eu sou um cara muito ecumênico, né? Eu dialogo com evangélico, com espírita, com o pessoal da Umbanda, com ateu, com agnóstico, muçulmano, judeu. E o meu movimento, ao qual eu pertenço dentro da Igreja Católica, é os focolares. Os focolares têm muçulmanos, têm hinduístas. Ele é aberto para esse ecumenismo. Tem anglicanos, tem luteranos. E a gente tem que entender que o que nos une é a unidade pelo bem comum. Se o político não frequenta uma igreja, mas ele é um político que lute pelo bem comum, por que você não vai trabalhar junto com ele? Então, essa coisa de excluir agora, para mim, principalmente nos 3 anos em que eu me recolhi, eu me afastei, eu passei a ter uma leitura mais profunda do Evangelho. Eu passei por uma crise muito grande, uma crise existencial, uma decepção enorme. E essa decepção também foi comigo mesmo. E eu precisei muito do maior psicólogo, que foi Cristo. Porque lendo o Evangelho, eu não entrei em depressão, mas eu cheguei muito próximo. E eu compreendi, lendo o Evangelho, que eu deveria voltar para a política. Foi lendo a parábola dos talentos. Se desde os meus 24 anos de idade, eu me tornei um político, consegui fazer mandatos exitosos como deputado, como prefeito, como secretário de produção, embora não tenham me deixado ser o secretário de educação que eu seria, porque interesses dentro e fora do governo me prejudicaram, e eu fui minado de todos os jeitos, eu sabia que estava na direção correta, mas não me interessava ter uma pessoa como eu numa secretaria de educação, qualquer secretaria. Então, eu já entendo que eu não faço jogo, eu não recebo propina, não tem um empresário nesse Brasil que tenha me dado 1 centavo de propina para eu beneficiar um negócio. E uma das coisas que mais me magoou foi quando eu fui acusado de corrupto, de estar beneficiando empresas, e todos os contratos foram feitos na minha época, todos foram aprovados pelo Tribunal de Contas. E quando eu saí da SEDUC, com poucos dias, pararam de falar. Era o Luiz Castro que estava sendo afetado. Cristo, para mim, é importantíssimo. Há uma frase do Evangelho que diz: onde está o teu tesouro, está o teu coração. O meu tesouro, Daniela, não está nos bens materiais, não está no poder, não está na riqueza. Eu vivo com simplicidade. Minha mulher é uma grande companheira, uma mulher simples. Na época da pandemia, a gente fazia todo o serviço de casa. Por que eu vou almejar me tornar multimilionário, ter os carros mais caros, ter isso? Eu vou embora. Um dia a gente vai embora. Eu quero deixar um outro legado. Eu quero deixar um legado de amor, de respeito, que meus filhos e meus netos, poxa, ele partiu, mas nos deixou um bom exemplo. As pessoas comentam: Luiz Castro podia ser um cara chato, podia ter seus defeitos, mas ele buscava fazer o bem. Se eu ganhar essa eleição, vou ficar muito feliz. Se eu não ganhar, vou ficar triste, mas não vou ficar triste só por mim, não. Porque eu quero, de fato, fazer um mandato para o povo. Eu não sou contra os empresários.
mas eu sou contra os carrapatos que sugam o dinheiro do poder público. Eu sou a favor do livre mercado, sou a favor de que os empresários concorram em licitações justas, que não tenham que pagar propina para liberar o seu recurso. Esse ambiente no Brasil é um ambiente podre. E eu quero ser um senador para combater essa podridão. Eu quero ser um senador para representar o motorista do Uber, a dona de casa, aquela mulher da periferia que está vendo os filhos se perderem para a criminalidade, que quer um projeto de esporte complementar à educação enquanto tiver escola de tempo integral, que quer ver o filho ter futuro. Eu quero representar essas pessoas porque eu sei que elas precisam de um representante que tenha empatia com elas, que se preocupe, que não é só na época da eleição que ele chegue com muito dinheiro, com muitas equipes e ganhe o voto. Eu quero ser um senador permanentemente em defesa do povo do Amazonas. Muito obrigada, deputado. Muito obrigada pela sua coerência. E assim, a gente pede que todo mundo termine o seu feriado, né? O restinho de feriado, agora refletindo sobre essas palavras. Não significa votar nele, mas nas palavras dele da gente procurar o branco, né? Da minha camiseta, mais paz. Eu acho que a gente precisa disso, né? No nosso país. 200 anos de independência, mas a gente precisa de volta à nossa democracia, que nos divida só pela forma de ver os governos, a forma de ver direita e esquerda, não de briga, não de beligerância. É isso que eu desejo. Muito obrigada a todos, obrigada às meninas, obrigada, deputado. Eu posso dizer o meu número? Pode, deve. Senão eu vou levar deve, pode, tem que dizer. A minha assessora já está olhando ali, os dois estão me olhando. Bom, o meu número é muito fácil. É o número 123, e a gente costuma dizer, agora é a nossa vez, Luiz Cássio Senador 123, eu peço o teu voto de confiança para a gente chegar no Senado para te representar, para representar vocês também. Obrigada. Muito obrigada. Semana que vem tem mais. Semana que vem. Obrigada. Tchau, tchau, gente.